Fala pessoal, tudo jóia? Bem-vindos ao vídeo. Me chamo João Vitor Cavalcante. Atualmente sou estudante de mestrado no PPG Multicêntrico em Ciências Fisiológicas. E recentemente eu tive a oportunidade de apresentar no meu grupo de pesquisa, o GPCIT. Inclusive agradeço ao nosso professor orientador justamente por dar essa liberdade para a gente conversar sobre temáticas que vão para além, né, do escopo que o grupo visa investigar, mas que são temáticas de muita importância para a nossa vida em si. Não somente restringindo a gente para o mundo acadêmico, mas ampliando, né, os nossos horizontes, nossas visões, para o que também é importante fora dos muros da universidade, né? E essa temática de finanças é muito importante. Sim, finanças a gente fala especificamente do dinheiro. É muito importante porque é uma coisa que a gente vai conviver, sempre conviveu, desde que a gente nasceu até o nosso último dia de vida, a gente vai conviver com dinheiro, porque, querendo ou não, a gente vive num mundo capitalista e que para a gente conseguir fazer as coisas de certa forma, né, entre aspas, a gente depende do dinheiro. E futuramente as nossas próximas gerações, filhos, netos, também vão depender de dinheiro para fazer as coisas. Então é muito importante que hoje a gente já comece a entender como é que funciona, querendo ou não, finanças, ter uma organização financeira mínima para que as nossas próximas gerações consigam aprender conosco e até mesmo aprofundar seus conhecimentos, porque isso vai dar uma segurança muito grande para a família como um todo e a oportunidade de realizar diversos sonhos. Então, a ideia aqui de finanças para estudantes seria basicamente auxiliar nesse processo para a vida, mas também num curto a médio prazo, entender que em momentos de transições é muito importante a gente ter essa segurança. Esses períodos de transições, que eu digo que são períodos críticos, são justamente no momento que estou saindo de uma iniciação científica e passando para um mestrado, estou saindo de um mestrado, passando para um doutorado, e até mesmo saindo de um doutorado para dar início à tentativa, né, de ir prestando concursos públicos, até enfim o sonho de ser aprovado como docente efetivo. Por que eu digo isso? Porque nesses períodos de transição, muitas vezes é um período de espera que você precisa ter um pouco de dinheiro acumulado para que você possa ter uma segurança maior de, poxa, eu vou conseguir prestar aquele concurso que é aqui no estado vizinho. Que se eu não tivesse tido essa mentalidade de vou juntar um pouco durante todo esse período que eu estou no doutorado, vou juntar um pouco durante todo esse período que eu estou no mestrado, possivelmente eu não teria essa organização financeira de quando chegasse no final desse momento eu ter a oportunidade de conseguir prestar em outros estados, porque é um gasto maior, é um gasto com passagem, é um gasto com hospedagem. Então, é muito importante a gente pensar nesse sentido, né? Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, né? Dar início a essa nossa conversa. De fato, é bem introdutória, tá? Eu não sou especialista no assunto, como vocês podem ver, eu sou estudante num programa multicêntrico em ciências fisiológicas, então não tem relação direta assim com finanças, nem nada do tipo. Então fiquem à vontade para a gente ter uma troca bacana nos comentários. Quero aprender com vocês e fiquem à vontade também para perguntar, que caso eu saiba responder, eu vou estar tentando auxiliar, e caso eu não saiba, provavelmente outras pessoas vão saber. Então eu espero que um ambiente de comentários seja um ambiente para essa troca mesmo, porque a gente já sofre tanto, né, na pós-graduação, tentando seguir essa carreira acadêmica, então o mínimo que a gente pode fazer um pelo outro é se ajudar. Então vamos lá, né? Basicamente eu trouxe essa figura do porquinho, mas com uma indagação, né? Assim, pra gente ficar com aquele sentimento, poxa, vai falar sobre finanças, mas eu já escutei falar que o porquinho hoje em dia, guardar o dinheiro no porquinho não é a melhor estratégia. Perfeito. De fato, não é a melhor estratégia. Por que não seria a melhor estratégia? Porque existe uma coisa chamada de inflação, que é um fenômeno macroeconômico que visa capturar as variações do preço de varejo de uma cesta de itens, incluindo centenas de itens no caso, né? E aí, para a gente, seria o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Tenho certeza que todo mundo já escutou falar em inflação, IPCA, e ninguém sabia exatamente como é que funcionava. Mas, de fato, para simplificar, seria só o nosso valor, o nosso dinheiro perdendo valor. Então, se no ano passado eu comprava com R$ 1, conseguia comprar dois pães, provavelmente no ano de hoje, 2025, eu já não consiga comprar os mesmos dois pães com R$ 1, porque o meu dinheiro perde valor.
Por isso que não seria a melhor estratégia guardar o dinheiro num porquinho físico. E aí, o que é que acontece se nessa cesta de itens, né, que é avaliada para poder gerar o índice do IPCA, se esses preços aumentarem, o que é que aumenta? A inflação vai aumentar. Se esses preços diminuem, a inflação também diminui, sendo que nos últimos anos a gente sempre vem visualizando uma inflação cada vez maior. Consequentemente, o nosso dinheiro perde valor. Por isso, essa seria, assim, um primeiro motivo para que a gente possa entender um pouco mais de como investir, do que fazer, porque querendo ou não, já vai dar uma segurança a mais para que o nosso dinheiro não perca o valor, ou pelo menos, assim, consiga superar a inflação, porque aí o nosso dinheiro não perderia tanto valor, né? E aí eu trago essa pergunta: dinheiro dá em árvore? Infelizmente não, né? Dinheiro não dá em árvore. Não existe uma árvore de dinheiro, a não ser que você trabalhe diretamente com a agricultura e que você vai estar vendendo o seu produto. Mas enfim, não vem ao caso. De fato, literalmente não acontece isso, né? Dinheiro não dá em árvore. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente pode sim ganhar dinheiro sem estar fazendo nada. Pelo menos no momento, né? O que é que eu quero dizer com isso? É possível sim você estar viajando, passeando, aproveitando a sua família, se divertindo e estar ganhando dinheiro. A partir dos investimentos que você vem fazendo previamente. Por quê? Porque, basicamente, se você investe o seu dinheiro, você vai ter ali o seu dinheiro. Sim, imagine que cada R$ 1 que você colocou é um soldadinho brigando. Então, todo o dinheiro que você coloca vai ser um soldadinho brigando 24 horas por você, para que você possa ter cada vez mais dinheiro. Então, de fato, se você conseguiu acumular um bom patrimônio ao longo da sua vida, daqui a 20, 30 anos, que a maioria ainda vai estar viva, se Deus quiser, você vai conseguir sim desfrutar desse acúmulo de patrimônio ao longo do tempo. E a gente não quer dizer que você precisa parar de viver para conseguir fazer isso. Não. É de fato um pouquinho, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Acho que a maioria de vocês já escutaram essa fala desse ditado. E é real, a gente vai ver mais para frente, a partir de uma calculadora de juros compostos, que isso de fato é real. Mas, seguindo, né? Aqui eu trouxe essas imagens que são bem interessantes do livro Pai Rico, Pai Pobre. Acredito também que muita gente já tem ouvido falar nesse livro. É um livro clássico, assim, de fácil entendimento, que eu recomendo a leitura. E aí ele traz, né, a demonstração financeira do pai pobre e a demonstração financeira do pai rico. No caso, a demonstração financeira do pai pobre é aquela que as despesas se equivalem à renda e que os passivos são muito maiores do que os ativos. O que quer dizer isso, né? Ativo e passivo. Assim, ativo vai ser tudo aquilo que você vai ter, que você vai possuir, que vai lhe gerar uma renda de certa forma. Enquanto que os passivos vai ser tudo aquilo que você possuir, que vai tirar a sua renda. Por exemplo, comprei um celular. Um celular, ele é um passivo, porque ele, a partir do momento que eu sair da loja, ele já perde um valor, eu já vou ter que comprar uma capinha para ele, vou ter que comprar uma película para ele, que de tempos em tempos eu vou estar tendo que fazer essa troca. Sim, basicamente, se você acumula muitos passivos e não acumula ativos, o que tende a acontecer é justamente o contrário do que a demonstração financeira do Pai Rico quer trazer para a gente, que seria uma renda maior do que a quantidade de despesas, justamente por ter uma quantidade de ativos muito maiores do que de passivos. E aí na imagem da direita, como vocês podem visualizar, a gente vai ter essa demonstração financeira e aí ele traz que o balanço patrimonial, se eu tiver muito mais ativos do que passivos, eu vou ter uma renda muito maior. Então, eu vou ter, assim, esses ativos, né? Imóveis, ações, títulos de renda fixa, que a gente vai ver mais para frente, pagamentos, propriedades intelectuais, enfim. São situações que vão estar aumentando a minha renda. E por estar aumentando a minha renda, se classificam como ativos. Então a ideia nossa é que a gente consiga acumular ao longo do tempo mais ativos do que passivos, porque fazendo isso a gente vai conseguir ter uma liberdade financeira muito maior lá na frente. E até, assim, não é todo mundo, mas algumas pessoas até conseguem deixar de trabalhar e viver só do que acumulou rendendo ali.
Então, mas mesmo que você não consiga alcançar esse patamar, o que a gente quer dizer é que você vai ter um conforto muito maior, porque você vai estar recebendo os dividendos, você vai estar recebendo o que você acumulou de certa forma, sem precisar trabalhar mais por isso. Então seria basicamente um complemento da sua renda, né? Se você recebe uma aposentadoria e ainda mais você recebe uma renda assim, sem você precisar estar trabalhando, poxa, isso já é muito bom, porque a maioria das pessoas hoje vivem com aposentadoria e a gente sabe que a aposentadoria, de certa forma, não consegue suprir as necessidades básicas de uma pessoa idosa, da família que ela tem, enfim. E aí a gente traz os riscos e retornos de algumas modalidades de investimento, né? As principais que a gente tem hoje seriam a renda fixa, que é o que a gente vai conversar especificamente, os fundos imobiliários e as ações. E aí os riscos e retornos que eu digo é basicamente a gente avaliar aqui. O risco de se investir na renda fixa é muito mais baixo. Então o retorno que você possa vir a ter também não necessariamente vai ser tão alto. Em contrapartida às ações, o risco que você tem investido em ações é muito mais alto, porque as ações são voláteis, elas sobem e descem dependendo do cenário macroeconômico. Então, você pode ter sim a oportunidade de acabar recebendo mais por isso, mas você vai estar exposto a um risco maior. Não necessariamente você estando exposto a um risco maior, você vai receber mais. Por você estar exposto a esse risco maior, algumas vezes você pode acabar recebendo menos, tendo alguns prejuízos. Por isso que nessa ordem, o mais seguro seria a renda fixa, os fundos imobiliários e as ações. Mas não quer dizer que você precisa se restringir a um só. O importante seria escolher bons investimentos, que possivelmente espero que vocês se aprofundem um pouco mais depois, mas que nesse momento agora a gente vai se atentar especificamente à renda fixa, porque é algo que é um investimento mais seguro e para a gente, como a gente está falando desse contexto de estudante, seria o cenário ideal para a gente. Eu trouxe aqui nessa figura ao lado, basicamente algumas empresas, né? Petrobras, a VEG, Banco do Bradesco, a Ambev e a Magalu. E aí seria somente a volatilidade delas, né, no ano. Então a gente percebe que de fato ações de empresas elas variam bastante. Então elas podem subir, descer, enfim, não são tão seguras, como é que eu posso dizer? Não que não são seguras, mas o risco atrelado a elas acaba sendo um pouco maior do que o da renda fixa, por conta de que a renda fixa não tem essa volatilidade tão grande. Bem, o que é que significa eu investir numa renda fixa? Significa que você emprestou o seu dinheiro. Então, por conta disso, você vai receber juros. Você vai estar abrindo mão de gastar o seu dinheiro agora e, por conta disso, você vai receber juros por esse empréstimo que você fez, né? Basicamente, se você empresta o seu dinheiro para o governo federal, você vai estar meio que adquirindo títulos públicos. Se você empresta o seu dinheiro para o banco, você vai estar adquirindo títulos privados. Basicamente, sim, seria a mesma coisa para início de conversa. Claro, aí você vale a pena refletir, né? Poxa, o governo federal de fato tem um risco de quebrar muito menor do que qualquer outro banco, sim. Mas é importante ele pensar que, por exemplo, esses bancões também não vão falir, entende? Já passaram por muita coisa, Banco do Brasil, Bradesco, enfim, são bancos seguros que você pode investir porque já passaram por pandemia, alguns deles já têm mais de 100 anos. Até mesmo o próprio Nubank, que hoje em dia já é um banco muito grande, que, assim, apesar de não ter nenhuma sede física, é um banco digital muito bom, que, particularmente falando, para a caixinha da renda fixa, eu acabo utilizando mais, porque eu me sinto mais confortável com a interface deles, com a facilidade deles, que a gente vai conversar também um pouco mais para frente sobre isso. Bem, e aí, quem é que define a taxa de juros básicas da economia brasileira, né? Essa taxa de juros seria a Selic. Eu acho também que algumas pessoas já possam até escutado falar sobre ela, porque de fato a gente acaba pescando algumas coisas na internet, na televisão e acaba escutando falar, mas não entende o que seria. Seria essa taxa de juros básica, que ela é definida a cada 45 dias pelo Copom.
Então, no ano, existem 8 reuniões que vão definir a taxa de juros, se ela precisa aumentar ou se ela precisa diminuir. A última foi agora, salvo engano, dia 6 e 7 de maio. Então, a taxa Selic acabou aumentando para 14,75%, o que é uma taxa de juros bem alta. Então, para a gente que está investindo em renda fixa, acaba sendo favorável em questões de retornos financeiros, porque ela não costuma ter ser tão alta dessa forma, mas que nos últimos meses vem sempre aumentando cada vez mais. Mas que, para o escopo da nossa fala agora, sim, para a gente, entre aspas, que vai estar investindo em renda fixa, seria bom por conta desse retorno um pouco maior que ela vai estar trazendo para a gente, né? 14,75% é muita coisa. E aí, a Selic, basicamente, ela vai estar atrelada, vai estar sendo definida, né, pelo governo, vai estar atrelada aos títulos que você vai estar comprando do governo federal. E o CDI seria referente aos títulos que você vai estar comprando dos bancos. Mas, para nossa conversa, o CDI vai ser equivalente à taxa Selic. Vai ser sempre bem próxima, então a gente sempre trata elas como sendo equivalentes. Então, você investir no governo federal, emprestar dinheiro para o governo federal, emprestar dinheiro para os bancos, não vai ter tanta diferença de rendimento porque vai ser basicamente a mesma coisa. E aí a gente traz aqui um tópico que a renda fixa ela vai ter essa segurança grande justamente porque ela vai ser assegurada pelo Fundo Garantidor de Crédito. Que o que seria isso? Basicamente, se você investe em um banco e ele vier a falir, você tem direito de ser ressarcido em 250 mil. Só que, poxa, a gente que é estudante, a gente vai estar investindo ali mensalmente 100, 200, 300 reais, 400 reais. Então, tipo, a gente não precisa ter tanta essa preocupação porque o banco não vai falir. E outra, o banco não vai pegar o seu dinheiro, que no final das contas vai ser irrisório para o banco. Porque as transações que o banco tem durante todo o seu dia é de milhões de dinheiro e a gente vai estar ali com o mínimo possível só para a gente conseguir, de fato, dar início a essa jornada, né, da independência, do conhecimento, no caso, financeiro em si. Então, é uma coisa que a gente não precisa se preocupar em um banco da calote. Claro, você não vai investir naquele banco aleatório que ninguém nunca escutou falar, mas se você colocar ali na renda fixa de um Banco do Brasil, de um Nubank da vida, de um C6, de um Inter, podem ficar tranquilos que, assim, ao meu ver, são seguros. Mas aí fiquem à vontade para deixar nos comentários também qualquer outro tipo de sugestão. E aí eu trouxe essa imagem que é bem legal até para vocês mostrarem para os pais de vocês, para as famílias, porque eu acredito que os nossos pais eles foram instruídos assim a deixar o dinheiro na poupança por ser o investimento entre aspas mais seguro, sendo que o CDI, que é aquele que a gente conversou de emprestar dinheiro para o banco, é tão seguro quanto a poupança, sendo que historicamente sempre rendeu mais e provavelmente vai continuar rendendo sempre mais. Então a ideia poxa, se na poupança, como a gente pode ver aí no ano 2015, estava rendendo em torno aí de 7 a 8% e o CDI estava rendendo aí próximo dos 15%, pô, no longo prazo faz muita diferença esses percentuais a mais que o CDI consegue render acima da poupança. Então a ideia é tirar a visão de que a poupança é o melhor, porque vai ter a mesma segurança do CDI, sendo que o CDI vai render muito mais que a poupança. Então a ideia básica seria essa, só para a gente refletir um pouco e entender a diferença, né, do porquê talvez a poupança não ser o melhor investimento possível. E aí é importante a gente saber, assim, algumas taxas, né, que a gente às vezes, por não estar tão envolvido, acaba pescando algumas coisas e acaba se perdendo, né? Acha, tem algumas interpretações erradas e que na verdade não deveriam ser assim. Por exemplo, na renda fixa, o imposto de renda, ele é direto na fonte. Então, se você colocou, sei lá, R$ 1.000, deixou lá rendendo em um mês, e você vai tirar o valor no final, você vai ter um, um débito de 22,5%. Mas calma, fiquem tranquilos que não é em cima do que você colocou, é sempre em cima do que rendeu. Então, você nunca vai sair com menos dinheiro, você sempre vai sair com mais dinheiro. A ideia é essa.
Na renda fixa, você nunca vai ter menos do que você colocou. Você sempre vai sair com mais. A questão é, você vai sair com quanto a mais? Se você espera até 100, se você tira, né, com até 180 dias, você vai ter do que rendeu um débito de 22,5%. Se você tira o dinheiro que você colocou lá depois de 720 dias, você vai ter aí um débito de 15% sobre o que rendeu. É importante a gente frisar isso, tá? Não é do que você colocou, mas é do que rendeu. Então a ideia é, nunca vou sair com menos do que o que eu coloquei. Vou sempre sair com mais do que eu coloquei, sendo que a questão é o quanto a mais eu vou sair, justamente por conta desse imposto de renda que vai variar de acordo com o tempo que você deixa lá na renda fixa, né, o seu dinheiro. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos para a gente tentar fazer. E aí a gente vai abrir uma calculadora aqui de investimentos para colocar esses valores lá e a gente fazer os cálculos e entender a importância disso, né? Ver na prática como é que acontece esse acúmulo de dinheiro. Mas antes disso, eu queria deixar claro que, por exemplo, é importante a gente se atentar também, como é que eu posso dizer, ao tempo que você pode tirar o dinheiro que você investiu. Tem um nome específico para isso agora, mas acabou fugindo da memória. Mas o que eu quero dizer é, poxa, eu invisto, vamos lá, eu invisto na Nubank. Se eu crio uma caixinha com o nome de reserva de emergência na Nubank, eu posso tirar, eu posso sacar esse dinheiro a qualquer momento, independente do dia, seja no domingo, horário de madrugada, eu posso tirar, não tem problema nenhum. Que é diferente, por exemplo, do Banco C6, que, se eu não me engano, só consigo retirar o valor dentro do horário comercial durante os dias úteis. Então eu não conseguiria tirar em finais de semana. Claro, vai variar de investimento para investimento na renda fixa, mas para início de conversa, eu acredito sim que seria importante começar assim. Sim, não é patrocínio, não é nada, mas eu recomendaria começar pelo Banco da Nubank justamente pela facilidade de entendimento das caixinhas que você vai estar criando, de poder retirar a qualquer momento, de poder colocar a partir de R$ 1. Então, tipo, você pode colocar lá R$ 1, R$ 10, enfim, para você ir experimentando e ganhando confiança para que se torne cada vez mais casual e fácil para o seu dia a dia. A ideia básica seria essa: você colocar o seu dinheiro em um ambiente que você se sente confortável, que você vai sentir segurança, que você percebe que você pode tirar a qualquer momento. Então, não deixar o seu dinheiro preso, né? Porque a ideia é justamente ter essa reserva de emergência para esses momentos críticos. Então, se é uma reserva de emergência para momentos críticos, eu preciso tirar no momento que eu precisar. E não quando de, as regras lá, né? Do título que você vai estar comprando. Então a ideia é que você compre sempre um título que você consegue retirar naquele momento. E na Nubank, a reserva de emergência seria, a caixinha da reserva de emergência seria o cenário ideal para isso. Mas aí, vamos lá, né? Deixa eu abrir aqui a calculadora. O investimento inicial aqui, esse cenário aqui seria basicamente para a gente enxergar um mestrado, né? Por exemplo, a transição de um mestrado para um doutorado. O investimento inicial de R$ 1.000, investimento mensal de 200 e o tempo de investimento 2 anos. Deixa eu abrir aqui, investimento inicial R$ 1.000, o valor mensal R$ 200, e aí a gente vai colocar uma taxa de juros, por exemplo, a gente vinha conversando, a taxa de juros estava em quanto? 14,75. Ela não costuma ser tão alta, então a gente vai ser um pouco mais conservador e colocar aqui uma taxa de juros de 12%, num período de 2 anos. Eu estou colocando aqui 12%, tá? É só porque provavelmente nos próximos anos não vai estar tão alto assim. Vai estar girando aí em torno de 10%, possivelmente. E a ideia é que a gente, sim, né? O vídeo sirva também para que a gente possa ser mais realista e não achar que esse cenário vai estar assim para sempre. E aí vamos lá. A gente fez o cálculo aqui agora. O valor total final foi de R$ 6.600. Isso ao longo de 2 anos eu juntando R$ 200 por mês e tendo um valor inicial de R$ 1.000, né?
O total do valor investido foi 5.800 e o total em juros 816. Então, eu ganhei 816 reais sem fazer nada. Isso aqui é o que rendeu do investimento que eu coloquei. Coloquei 5.800 reais no total ao longo desse tempo de 2 anos e o que me rendeu foi 816 reais. Sem eu precisar trabalhar, sem eu precisar gastar meu tempo com isso. Enfim, a ideia é que a gente consiga ter de fato a noção de que o dinheiro da gente vai trabalhar 24 horas por dia para que a gente possa estar sempre ganhando um pouco mais. Então, a cada R$ 1 que eu coloco lá, vai ser um soldadinho brigando para que eu ganhe mais no futuro. A ideia que a gente tem que ter é justamente essa. Então, a gente percebe que, poxa, um valor total de R$ 6.600 é um valor, sim, confortável, equivale aí, não sei, 2 bolsas, 3 bolsas às vezes, dependendo do local que você esteja, do mestrado. Então, isso aí são 3 meses, entre aspas, né, de conforto para que você possa tentar prestar com processos seletivos para entrar no doutorado em outros locais, para que você possa ter esse conforto de conseguir passar no processo seletivo para que você retorne a receber a bolsa, né? Deixa eu só retornar aqui. Opa, investimento inicial. Agora a gente vai olhar para um cenário mais voltado para o doutorado. R$ 500, investimento mensal, R$ 300 por mês, o tempo de investimento 4 anos. Então, bora voltar aqui, R$ 500, R$ 300 no mês, R$ 300, né? R$ 300 no período de 4 anos. Então, clico aqui em calcular, olha o tempo como é poderoso. A gente vai ter no final desse período, juntando R$ 300 por 4 anos, um total de R$ 18.900. Só que a gente só vai ter investido R$ 14.900. R$ 4.000 vão ser somente de juros. Então, vejam quanto é poderoso os juros compostos. R$ 4.000 sem você precisar fazer nada. Só do seu dinheiro trabalhando para você. Então, tipo, se você no final dos 4 anos tiver um montante de R$ 18.000, poxa, você consegue ter uma segurança muito maior para conseguir sim prestar concursos, processos seletivos para docente efetivo em vários locais do país, especialmente se for mais próximo de você. Em estados vizinhos, você às vezes até tem uma comunicação, já formou vínculos, então você consegue até economizar com hospedagem, mas você gasta com as passagens, com a alimentação, enfim. É um valor que vai lhe dar um conforto e uma segurança muito maior para esse período crítico de transição, que vai lhe ajudar a, de fato, conseguir passar por esse processo de forma mais, assim, de forma menos desgastante, né? Vamos colocar assim. Por isso que é tão importante a gente ter esse tipo de pensamento, essa visão, porque vai ajudar bastante nesses processos de transição. E o terceiro e último, não último, que eu quero fazer outro depois, mas esse terceiro exemplo aqui, que seria basicamente aí, né, para os I6, a gente não vai esquecer de vocês, um investimento inicial de R$ 0, investimento mensal de R$ 80 por um ano. Então, tirar aqui o valor inicial, R$ 80 por um ano. Então, vamos calcular. No total, você vai ter um total de R$ 1.011, sendo que você vai ter investido aí 960 e você teve de juros R$ 51, ou seja, você ganhou R$ 51 sem fazer nada. Só que o que eu quero dizer, tudo isso que a gente está fazendo não é para que você, assim, se torne rico nesse momento. É basicamente para você ter uma organização financeira. E se você consegue acumular ao longo desses 12 meses aí R$ 1.000, para um IC é muita coisa. Porque o que eu quero dizer com isso? É a oportunidade de participar em aí no mínimo 2, 3 congressos, até participar de congressos fora do estado, dependendo da distância que você vai estar indo. Então, tudo isso vai fortalecer o seu currículo para que você possa entrar sim num processo seletivo com boas chances de entrar no mestrado. Então, a ideia seria justamente essa: você ter a consciência de que, poxa, de fato, o dinheiro é curto, é pouco dinheiro, mas se eu juntar um pouquinho do dinheiro que eu recebo, não precisa ser tanta coisa, como a gente viu aí, R$ 80,
A gente não sabe a realidade de cada um, é verdade, mas a ideia que eu quero trazer aqui é possível você juntar esse montante economizando um pouco do que você recebe. Porque a ideia é que se eu consigo juntar recebendo pouco, eu vou conseguir juntar recebendo muito também, e não o contrário, porque se você vai receber muito sem ter juntado no pouco, você não vai juntar. Você vai gastar, porque a tendência é que se eu elevo o meu estilo de vida, no caso, se eu elevo o que eu recebo, né, o meu salário, meu estilo de vida também vai se elevar naturalmente. Então a ideia é a gente saber investir com um pouco de dinheiro para quando a gente tiver mais, porque a tendência é a gente receber mais ao longo dos anos, eu consiga ter essa noção de que, poxa, eu preciso continuar investindo. E agora que eu recebo mais, eu consigo aportar mais. A ideia é essa. E aí a gente vai agora fazer o último exemplo que não está aqui presente, mas é para a vida. Seria para a vida. Basicamente, eu acho que muita gente tem o interesse de construir uma família. Enfim, eu quero construir uma carteira para o meu filho, para que no futuro ele tenha essa segurança. Vamos lá, vou colocar aí R$ 300 por mês para ele, por 18 anos, né? Então vamos ver o poder dos juros compostos. Vou colocar aqui o valor inicial de zero, vou colocar R$ 300 por 18 anos. A gente vai ver agora o que é que isso representa. No total, eu vou ter R$ 211.000 acumulados ao longo desse tempo e um valor investido total de 64.800. Então, percebam que o tempo é justamente um poderoso aliado caso a gente saiba utilizá-lo. Porque, veja, a gente investiu 64.800, sendo que o que a gente ganhou só de juros, R$ 146.700. Muito mais que o dobro. Então, o valor total final que a gente acumula é muito mais por conta dos juros do que pelo valor que a gente investiu. Então, poxa, R$ 211.000 é uma segurança grande para que meu filho possa, sei lá, se você tem o sonho de dar um carro para o seu filho, um apartamento, pagar uma faculdade, enfim, N possibilidades que a gente tem por retirar um pouco do que a gente recebe para poupar, né? Não vou gastar agora, mas vou pensar no meu futuro, vou estar guardando para o meu futuro, porque a ideia é, poxa, eu recebo o meu salário, eu recebo a minha bolsa e pago a todo mundo, pago, sei lá, roupa, pago outras coisas, sendo que você vai estar pagando sempre a outras pessoas. Você não vai estar se pagando nunca. Tipo, a ideia é que, poxa, reserva uma parte do que eu recebo para mim pagar, para pensar no meu futuro, porque senão você vai só recebendo o seu dinheiro e passando para outras pessoas e não para você, sabe? A ideia principal é essa, é você ter a noção de que, poxa, eu preciso me pagar também, porque eu sou importante e eu sei que no futuro isso vai me dar um conforto muito maior. Aí, por exemplo, no mundo ideal, né? Que, sei lá, você conseguiu passar no processo seletivo para professor efetivo, você tem a sua esposa que também recebe bem, e aí digamos que vocês consigam acumular aí no mês R$ 3.000, porque você já vem investindo com pouco e sabe o poder que o longo prazo, né, que os anos vão ter em cima dos seus investimentos. Então, se você consegue investir aí R$ 3.000 por mês, juntando você e a sua esposa, a sua família, enfim, por um período aí de 20 anos, que, poxa, sei lá, você com 30 anos, quando você tiver 50, ainda é muito novo, é muita saúde ainda que você vai ter. Enfim, olha quanto você vai ter no total. 2.000, 2.700.000. Poxa, é muito dinheiro, cara. E isso vai ser aí, sim, você vai ter investido 720 no total, 720.000, e vai ter de juros 2 milhões. Putz, é muita coisa. Então, tipo, o que é que isso reflete pra gente? Basicamente, né, se a taxa de juros aí tiver em torno de 10%, 1 milhão você vai estar recebendo 100 mil você vai estar, poxa, desculpa, com 1 milhão investido, você vai estar recebendo 10 mil por mês. Se você tem 2 milhões, você vai estar recebendo 20 mil por mês, se a taxa tiver em torno de 10%. Então, tipo, sem você estar fazendo nada. Então, vocês percebem que guardando um pouco sempre, vocês vão ter uma capacidade financeira muito maior lá na frente, sem precisar depender necessariamente da aposentadoria. Mas aí vamos colocar aqui R$ 500 ao longo de 20 anos. Você vai ter 455 mil. De juros,
vão ser 330 mil. Isso vai dar em torno de vocês, para vocês aí, por volta de R$ 400 por mês, sem vocês estarem precisando, sem vocês estarem fazendo nada. 400 não, perdão. Perdi as contas agora. R$ 4.000 por mês. Então, tipo, é o que representa. Entende? Então, se você tem esse valor acumulado, você vai estar recebendo R$ 4.000 a mais por mês, fora o seu salário de aposentadoria, fora o seu salário que você provavelmente ainda vai estar trabalhando. Então, a ideia é que você tenha sempre muito mais conforto. No mais, a mensagem que fica é basicamente que essa de Albert Einstein, né, que o pessoal agrega a ele, seria que o juro composto é a oitava maravilha do mundo. Quem entende ganha e quem não entende paga. Então, a ideia que a gente vem conversando, principalmente nesses exemplos práticos, é justamente essa. Se você entende, você vai ganhar sim dinheiro. E não necessariamente tendo que aportar muito. Se você colocar um pouco do que você recebe ao longo de muitos anos, os juros compostos vão trabalhar para você. Só que a ideia é, se eu consigo aportar mais, eu consigo encurtar esse tempo. Então, se eu coloco mais, em menos tempo eu vou ter essa independência, eu vou conseguir ganhar muito mais dinheiro. A ideia que, pelo menos que eu penso, é dessa forma. E aí algumas sugestões de leitura, Pai Rico, Pai Pobre, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Esses dois aí são mais voltados para mudança de pensamento, assim, de mindset, em questão de perspectivas, porque às vezes a gente tem um bloqueio de investir, de guardar para depois, mas a ideia é que você, de fato, não deixe de viver o agora, você possa fazer as suas coisas confortavelmente, mas que você reserve um pouco do que você recebe para você no futuro, porque a probabilidade de você estar vivo no futuro é maior. E se Deus quiser, você vai estar vivo no futuro. Então, espero que a gente consiga desfrutar disso que a gente vai tentando fazer, vai tentando acumular ao longo do tempo. Recomendo também Hábitos Atômicos, que não necessariamente vai ter diretamente essa relação voltada para dinheiro, para finanças, mas que coincidentemente eu estava lendo ao mesmo tempo que estudava sobre isso e ajuda bastante, assim, na visão que a gente está tendo. É um livro muito bom, de longe foi o melhor livro que eu já li. Eu recomendo a leitura. E esse último, Aprenda a Investir por Conta Própria, que é o de um professor brasileiro, que é muito bom, diferentemente desses outros dois aqui primeiros. Não é tanto voltado para a mudança de mentalidade, mas já é realmente sobre algumas questões mais práticas e me ajudou bastante, né? Me ajudou bastante, principalmente em algumas dúvidas que eu tinha. E, de verdade, toda essa fala, essa conversa que a gente está tendo, não seria possível sem esses livros, né? Esse último aqui me deu muito mais segurança em questão de entender, como eu falei, né? Alguns questionamentos e ele é por ter essa característica mais prática. Foi muito importante para mim, recomendo muito a leitura. E aí eu deixo essa frase do livro de Hábitos Atômicos, né, de James Clear, que é muito fácil superestimar a importância de um momento grande e de subestimar o valor de fazer pequenas melhorias diárias. Então, é aquilo que a gente vem conversando. Se eu coloco de pouquinho em pouquinho, no futuro, isso vai me gerar muita coisa. Só que às vezes a gente subestima o poder do longo prazo e valoriza muito grandes conquistas que foram feitas em curto prazo. Só que é importante ter essa outra visão, né? De que de pouquinho em pouquinho a gente também consegue. Por isso que é importante a gente tentar reservar um pouco do que a gente recebe para se pagar e ter um pouco mais de conforto lá na frente, a fim de que a gente possa ter tempo de qualidade com o dinheiro que a gente acumulou ao longo dos anos e consiga viver de fato tendo essa independência, né? De que quero viajar, posso viajar porque eu vou ter o dinheiro acumulado para poder fazer isso. Quero comer em tal local, pô, minha família pode comer em tal local porque a gente vai ter essa condição para isso. Então, seria essa a ideia. No mais, eu agradeço a atenção e deixo de mensagem novamente a ideia de que é possível sim a gente ganhar dinheiro com a renda passiva, né? Uma renda passiva seria aquela que a gente não precisa estar trabalhando ativamente ali para receber dinheiro, mas sim os nossos saudadinhos, o dinheiro que a gente veio acumulando ao longo do tempo, trabalhando para a gente, para que a gente possa desfrutar de fato de férias, viagens, passeios, restaurantes, enfim, a sua família, né?
É isso, valeu, espero ter ajudado. Fiquem à vontade para comentar, deixar mensagens aí, críticas. Sim, tudo que eu venho, que a gente conversou aqui, tenho certeza que provavelmente possa ter algum equívoco. Fiquem à vontade para me corrigir. Estou aprendendo também e gosto de aprender, gosto de. Sim, é realmente um hobby que vai fazer bem pra gente de certa forma, porque a gente começa a enxergar o dinheiro com outros olhares e deixa de ter aquela visão de que, poxa, só quem tem dinheiro é quem passou por cima de todo mundo, só quem tem dinheiro não presta. Enfim, a gente passa a quebrar um pouco essa visão e enxergar que é possível também a gente conseguir ter um pouco mais de conforto com os investimentos, né? Então a mensagem é essa, agradeço aí a atenção, valeu.